Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar copos de leite. Nós vamos começar o trabalho com essa folha aqui, porque ela tá por baixo. Então, você vai preencher a folha inteira com o verde pistache. Se você começar a preencher e perceber que a tinta tá meio dura, meio pesada, que você tem que pegar muita tinta para colocar aqui, como a folha é um pouquinho grande, a folha do copo de leite, então eu aconselho você fazer assim. Você pega uma pincelada de água, coloca no pratinho, aí você pega uma pincelada de tinta e dá uma misturadinha. Isso vai fazer a tinta ficar mais leve para preencher melhor. Você vai gastar menos tinta e o pano não vai ficar duro depois. Então, faça isso, olha, uma pincelada de tinta, uma pincelada de água. Mistura os dois e vai preencher. Você viu que onde eu coloco, olha, ela não corre. Se você colocar e ela sair para fora do risco, é porque tem água demais. Então, você tem que colocar um pouquinho menos de água. Mas a proporção é essa. Com o pincel, uma pincelada gorda de tinta e uma pincelada, assim, de água. Certo? Você percebeu que eu troquei de pincel. Eu usei um pincel grande para espalhar aqui. E não prestei atenção em invadir a área. Olha, eu dei uma pincelada de tinta aqui num lugar que era fundo. Não faz mal, porque aqui é fundo, eu vou pintar depois com uma outra cor. Então, com respeito a isso, não tem problema. Outro detalhe que eu fiz para te mostrar. Quando a gente coloca água demais, olha o que acontece. A tinta vai se espalhar. Aqui, ó, essa linha é do copo de leite. Só que aqui eu coloquei mais água para você ver. Ele cresce. Aqui não tem problema, porque a gente já vai pintar o copo de leite e aqui esse pouquinho não vai dar diferença. Agora, viu desse lado? Aqui eu coloquei tinta e água na proporção correta. Olha, ele para exatamente onde a gente quer. Então, tem que ficar assim, não assim, certo? Agora, a gente vai colocar com o verde pinheiro, olha, uma linha no meio. Você viu que tinha risquinhos aqui. Sempre o lado que eu coloco esse risquinho é para você puxar a sombra. A sombra nossa aqui é o verde pinheiro. Então, você vai puxar para esse lado. Passou o traço no meio, você puxa. A folha do copo de leite, ela tem um detalhe. Aqui, que passei tinta, talvez fique confuso, mas o risco tá aqui, ó. Essa ponta para trás, a gente não pode colocar sombra assim, nem luz. Você tem que puxar desse lugar aqui, ó. Fazer esse movimento. Tá? Você vai puxar pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Olha, você vai fazer assim. Você não pode tirar daqui. Tem que sair desse pontinho aqui. Então, vou colocar um pouquinho do lado de cá. Aqui tem uma dobrinha, a gente vai preservar. Um pouquinho nessa beirada. Como eu puxei pra lá, eu dou a volta e entro aqui. Esse é um modo de fazer a folha. Toda essa área dessa folha tá por trás do copo de leite. Então, vai ficar mais escurinho, porque o copo de leite tá fazendo sombra. Vou espalhar um pouquinho mais aqui. Agora, eu vou usar o branco para fazer a luz. Então, você não precisa colocar branco toda a bordinha e puxar para dentro. Você pode colocar o branco mais nas áreas onde tem esse fundinho. Olha, aqui tem outro fundinho. Então, vou colocar um pouquinho do branco. Aqui tem outro fundinho. Vou colocar um pouquinho do branco. Aqui tem outro fundinho. Fundinho que eu digo é assim, ó. Tá? Esse movimento. Aí, o que eu faço? Eu puxo
na direção do centro. Não preciso misturar tudo, não preciso colocar branco toda aquela área. Isso vai fazer um movimento bem interessante na folha. Quando tem um fundinho, supõe-se que está mais alto. Vou pôr um pouquinho aqui. A folha é grande. Então, a gente tem que trabalhar com um pouquinho de tinta ou ficar pegando tinta toda hora. Você viu? Não precisa colocar tinta branca toda a volta. Quando você pegar uma folha de copo de leite, de antúrio, que tiver bastante curvinha, use esse jeito de pintar. Agora, aqui dentro, eu vou colocar mais ou menos bem paralelo com o verde pinheiro, que é a sombra de lá. E também não vou puxar inteiro. Você viu que aqui, ó, ficou um excesso, um pouquinho de verde. Aqui eu tenho um espaço mais claro, então eu vou aproveitar essas áreas mais claras. Eu não preciso puxar o branco em cima totalmente do verde pinheiro. Só faço alguns detalhes. Aqui eu quero fazer aquele contorninho, quero deixar marcado. Vou reforçar o lado de cá. Lembrando que ali tá verde, mas eu pintei errado. Eu passei o pincel ali cheio de tinta. Agora, eu vou fazer a dobrinha aqui com branco. E você pode usar outros tons de verde, mas sempre use um mais claro para a base. Pode ser o musgo, pode ser o folha, o abacate. Vou pôr mais uma dobrinha aqui, ó. Essa pontinha. Depois da base, você vai ter um tom de sombra, que pode ser o pinheiro, pode ser o pântano. Pode ser o oliva. E depois um que vai ser a luz, que pode ser o branco ou o marfim, o erva doce. Tem várias combinações que você pode fazer. Você pode inclusive ir no quintal, pegar o copo de leite, se você tem, olhar as cores e tentar fazer igual. Essa folha já deu. Agora eu vou fazer a base dessa outra de cá. Aqui a gente vai voltar só para fazer um fundinho mais escuro ali, mas depois a gente faz. Eu vou preencher a folha de lá também com o verde pistache. Pronto, preenchi. Agora eu vou fazer a sombra. Você viu que aqui no risco, os dois risquinhos estão para cima. Então, considerando aqui o meio, você vai puxar para cá a primeira sombra. Isso já define a outra, que vai ser desse lado, puxando para dentro, certo? Então, vamos fazer aqui. Por trás do copo de leite. Ó, vou puxar para fora, para lá, para trás. Venho girando. Vou puxando para cá, nesse sentido. Sempre sentido do pé para a ponta. Agora, aqui vai ficar escurinho, porque tá atrás do copo de leite. Aqui vai ficar um pouco escurinho, porque também está por trás do copo de leite. Não pode colocar para lá essa sombra, tem que ficar nesse sentido. Ó, aqui tá o ponto da folha, do meio da folha, de onde sai o cabinho. Daí você só faz um pouquinho de sombra ali. Aqui tá por trás do copo de leite. E aqui é a mesma área da sombra. Então, a gente puxa pra lá. Agora, nós vamos colocar o branco, que é a luz. Então, olha, aqui tem uma curvinha. Nessa curvinha não, tá? Porque aqui é de onde vai sair o cabinho, lá por trás. Aqui tem uma curvinha, vou colocar um pouquinho de mais de luz. Outra curvinha. Curvinha pequenininha, tá? Aqui a luz vai no oposto da sombra ali do verde pinheiro. Não puxe inteiro, puxe assim algumas pinceladas.
Veja como eu tô trabalhando com o pincel. O lado que eu puxo. Não puxe inteiro o espaço, sempre puxando assim, ó, em posição de V. Olha, vai ficar assim. E não esqueça que se o lugar que tá fundinho ficou em branco, o lugar que tá pra fora, assim, é o lugar da sombra, que você até pode colocar um pouquinho mais da sombra. Você pode acentuar mais. Não para ficar listrado, tá? Branco, verde, branco, verde. Você tem que ir trabalhando de jeito que isso fique agradável. Observe, tente fazer. Com a experiência, você vai conseguir fazer a sua bem certinho, bem legal. Pronto. Ainda em verde, nós vamos fazer os cabinhos aqui embaixo. Agora eu troquei de pincel, eu tô com o pincel número 4. Eu vou preencher todos os cabinhos e depois a gente vai fazer uma sombra e uma luz também. Preenchi com um pouquinho do verde pinheiro. Agora eu vou fazer a sombra. Sombra a gente faz naquilo que tá por trás. Então aqui, ó, esses dois se cruzaram. Esse aqui tá por cima daquele ali. Então aqui vai um pouquinho de sombra. Aqui também vai um pouquinho de sombra. Olha como eu já separei. Agora, esse daqui tá por cima desse outro. Então, aqui vai um pouquinho de sombra. Aqui também vai um pouquinho de sombra. Viu como esse daqui, olha, ele passou na frente, passou por cima. Aqui embaixo ele tá por trás desse aqui. Então, vai sombra aqui e vai um pouquinho de sombra aqui. Olha como a gente vai definindo quem tá atrás e quem tá na frente. Aqui, eles estão por trás do copo de leite, então vão ficar escurinhos. Aqui também, olha, esse pedacinho ele tá por trás, então tem que pôr um pouquinho do escurinho. E aqui aparece uma pontinha do cabinho daquele copo de leite de lá. Quase se confunde ali com a folha, mas a gente já vai separar. A gente vai separar com um pouquinho do branco. Pontinha. E eu vou fazer uma linhazinha aqui, ó. Agora, aqui, a gente define também com o branco, que é a luz. Aquele que ficou por cima, você vai pôr um pouquinho de branco de cada lado. Olha, um pouquinho de branco pra lá e um pouquinho de branco pro lado de cá. Aí dá uma disfarçadinha pra cima, disfarçadinha pra baixo. Aqui vou pôr um pouquinho também no meio. Aqui ele tá cruzando de novo, então mais um pouquinho do branco. Ele tá por cima de todos eles. Aqui também mais um pouquinho. Esse ficou comprido, aqui eu vou pôr um pouquinho de luz também, um pouquinho de branco em cima. Aqui a gente teria o corte. Pego tinta com o pincel de ladinho, só dou uma apertadinha, olha. Isso dá o corte do cabo. Aqui vou fazer pra lá. Se faz de acordo com o lado. Ó, esse também vai pra lá. Só uma pinceladinha. Pronto o cabinho, cabinhos. Agora a gente vai pro copo de leite mesmo. O risco tá bem forte, então eu vou preencher de branco toda a área do copo de leite. Olha, você passa o branco, o risco aparece. Você só não vai preencher isso aqui, porque isso daqui é amarelo.
Agora que eu preenchi, você tá vendo o risco aqui, aqui e ali. Então, a gente vai pegar o azul inverno. Eu vou colocar aqui uma pontinha aqui no pratinho. Porque a gente não pode usar muito. O copo de leite, ele é branco. Se ele é branco, a gente tem que trabalhar com uma cor para realçar o branco. Tô fazendo aqui a sombra nessa parte, porque essa beiradinha, o copo de leite cresceu e virou pra cá. Então, a beiradinha é essa daqui, que vai ficar branquinha. Aqui embaixo tenho que ter um pouquinho da luz, um pouquinho da sombra. Aqui dentro também tem que ficar escurinho, porque aqui tá lá dentro do copo. Olha que a linha tá aqui, passei na linha, sombra, puxei pra lá. Assim, ó, redondinho, não faça sol. Aqui um pouquinho, olha, aqui já vai sumindo. Peguei mais um pouquinho de tinta, aqui tem uma linha também. Essa parte tá por cima daquela, então aqui, olha, tem que ficar um contraste de branco e escurinho. A gente segue aqui a mesma lógica da folha, onde tem aquele fundinho, você põe luz. Aqui também. Onde tem o fundinho, vai a luz. Então, consequentemente, onde tem essa parte para fora, a gente pode pôr um pouquinho da sombra. Aí, só não vale colocar ali e deixar uma mancha, você tem que fazer ela sumir. Aí aqui um pouquinho também. Olha, uma esfumaçadinha. Aqui também. Quero fazer aqui também um pouquinho. Sem esquecer que o copo de leite ele é branco. Então, essas sombras são pouquíssima tinta. Posso até pôr um pouquinho aqui. Agora que eu trabalhei tudo com o azul, sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do amarelo. Muito pouco. E vou acrescentar uma segunda sombra aqui dentro. Seria dentro do copinho. Essa sombra de amarelo, ela nem vai chegar a cobrir o azul. É só para dar um pouquinho mais de profundidade. Posso pôr um pouquinho aqui também. E outro detalhe, o copo de leite, ele não passa do cabinho direto para a área branca da flor, assim com essa divisão. A gente une, você faz o cabinho, você põe o branco, depois você tira aquela linha que divide o branco do verde, esfumaçando um pouquinho, e se precisar, coloque um pouquinho da cor do cabinho. Olha, trabalhando assim, ó, vai sumindo, porque a cor passa do cabinho para a flor. Aqui agora a gente preenche o miolo, o pistilo com amarelo ouro. A gente troca de pincel, pega o pincel 0, vai fazer alguns pontinhos. Eu ponho uma linha aqui embaixo, aí eu vou fazer pontinhos na beiradinha. Olha, batidinha de pincel. Você imagine assim, ó, triangular. Esse lado de cá você põe manchinhas. Preserva aquele lado de lá. Porque aí você vai pegar o branco em cima do amarelo, tá? Bem na bordinha. Olha, você vai fazer batidinhas. Você pode até colocar também um pouquinho do sépia, para deixar um pouquinho mais escurinho aqui. Não precisa chegar lá em cima com sépia. Gostei do sépia, tanto que vou usar mais um pouquinho com o pincel maiorzinho. Olha, tiro o excesso e vou puxar um pouquinho aqui, ó, para fazer um pouquinho mais de sombra. Olha a diferença que deu de profundidade. Um pouquinho aqui também.
Pronto, considerando que gostei daquela parte, eu vou pôr um pouquinho aqui também. Só uma sujeirinha de pincel. E um pouquinho aqui. Pronto, o copo de leite. Agora ele vai secar um pouquinho. E a gente vai realçar o branco depois. Agora eu vou preencher o copo de leite de baixo, menos essa parte, tá? Ele tá por cima desse e tá por cima da folha e por cima dessa outra folha. E aqui, onde a minha tinta cresceu um pouquinho, olha, eu ponho o branco e cobre, não tem problema nenhum. Peguei o pincel número 2 com azul inverno, vamos começar as sombras. Pegue pouquinha tinta e vai fazer a sombra primeiro aqui, onde essa parte tá por cima. Pouquinho. Espalha bem direitinho, cuidado com a quantidade da sombra, tá? Porque o copo de leite, ele é branco. Outro detalhe que tá bem acentuado, aqui a gente tem uma linha, então aqui, olha, a gente vai colocar um pouquinho de branco, de azul também. Não precisa colocar ali, porque ali tem que ficar branquinho, porque tá por cima daquele de lá. Aí, seguindo a lógica daquele, todo lugar que tiver altinho, que tiver assim pra fora, você vai pôr uma pinceladinha de sombra. Cuidado para não colocar muito. Tô repetindo isso porque é bem comum você ver um copo de leite que fica todo colorido. Ele tem que mostrar que ele é branco. Só que só o branco não faz a flor. Você precisa de um tom para fazer as sombras, que é o que vai definir a cor branca. Aqui a gente tem uma dobra, então olha, a sombra vem aqui por dentro, por baixo. Aqui a gente pode pôr um pouquinho também de sombra. Olha como eu faço, eu coloco o pincel bem no meio, aí eu vou limpando o pincel pra fora primeiro, depois eu volto com ele quase sem tinta para os ladinhos. Agora aqui dentro, sem encontrar com aquela, deixa esse espaço branquinho ali, aqui dentro pro lado de cá. Olha, sempre trabalhando com pouquinho, pincel pequeno, pouquinha tinta e trabalha redondinho. Limpei meu pincel. Agora eu vou pegar o amarelinho, que é só um pouquinho também, e vou dar uma esverdeada aqui nessa sombra do centro. Esverdeado porque já tinha o azul, coloquei o amarelo, esverdeou. Um pouquinho aqui embaixo também. Agora aquela pitadinha de sépia. Sem cobrir o amarelo. Aqui tem 3 cores de sombra. Tem o azul, o amarelo e agora o sépia. Um pouquinho do sépia aqui também. Um pouquinho aqui. Lavar meu pincel porque tem muito. Tem que esfumaçar um pouquinho mais. Vou crescer um pouquinho mais o azul aqui também, porque eu acho que eu invadi muito. Então, a pintura é assim. Você faz, você retoca. É muito difícil fazer direto e já ficar bom da primeira vez, tá? Sempre a gente tem que estar retocando. Aquele detalhe do cabinho, peguei um pouquinho do verde pistache e olha, eu vou tirar essa divisão aqui. Não é pro cabinho ficar branco, é pro copo de leite aqui ficar um pouquinho esverdeadinho.
colocar o amarelo ouro no pistilo. Mudo de pincel com o pincel 0 e o caramelo. Eu vou colocar um pouquinho aqui e vou subir desse lado. Eu sempre coloco a sombra, que seria o caramelo e depois o sépia, do lado do final, aqui ó, da abertura do copo de leite. E depois um pouquinho do branco do lado de cá. Deixe crespinho, tá? Porque isso daqui são as flores do copo de leite, na verdade, são esses pontinhos aqui. O copo de leite todo, ele é só um invólucro que protege as flores. As flores são essas miudinhas que ficam aqui grudadinhas. O amarelo do copo de leite que é a flor. Pronto. A pintura acabou. Agora você pode fazer o seguinte, eu faço isso. Quando seca, a gente pega o branco de novo, aí a gente vai fazer retocar assim, ó, esses detalhes. Todo lugar onde passou por cima de alguma outra coisa, a gente retoca o branco. Onde o risco tá aparecendo, a gente retoca o branco. Isso é o acabamento. E é bom fazer quando a outra tinta já tá seca. Vou usar o pincel 0 para fazer essa passagem aqui de um para o outro bem certinho. Às vezes ele tem assim um rabinho. Aqui, ó. Cuidado com isso aqui. Você viu que eu coloquei branco, foi um pouquinho mais, vai invadir a área do azul. Então, tem que deixar sem marcar. Você tem que pôr pouquinha tinta no pincel. E, se necessário, pegar mais tinta. Nunca o contrário, pôr bastante para espalhar, porque a gente perde o controle da tinta. A gente vai esperar ele secar um pouquinho, pra gente fazer um pequeno fundo. Eu vou fazer um fundo aqui, pegando água limpa, ó, 2 pinceladas. Eu tô com o pincel número 8 sem aparar. Um pouquinho, assim, ó, uma pincelada do amarelo limão. E eu vou colocar, olha, pegando, essa tinta tá bem aguadinha. Vou fazer assim, ó, eu vou começar do cantinho. E vou limpar um pouquinho pra fora, deixando uma manchinha mesmo. Um pouquinho ali. Vou colocar um pouquinho aqui. Você viu que eu não tô me preocupando em fazer aquela linha, porque tá bem aguadinho, ó. Se eu virar, ele vai escorrer. Então, não precisa se preocupar. Ele não vai subir também aqui em cima da pintura. Só nos cantinhos, não faça aquela coisa grande. Só umas pinceladinhas, assim, umas manchinhas. Você viu que uma pinceladinha só de amarelo limão, eu tô fazendo o trabalho inteiro. Porque é bem pouquinho. Eu pego a tinta, eu tiro o excesso, aí eu levo no pano. Aí só vai ficar mesmo uma sujeirinha. Ó, uma isca de tinta. Nem vou trazer até aqui embaixo, só vou pôr até aqui assim, bem fraquinho aqui nesse meio. Mais um pouquinho aqui. Praticamente eu percorri toda a volta. Agora eu vou fazer a mesma coisa, uma pincelada, sem levar o pincel mesmo. E um pouquinho do cinza lunar. Que já fica um pouquinho, uma cor um pouquinho mais escura. Olha, eu tô tirando o excesso de tinta. Aí, só um pouquinho. E vou colocar isso aqui pertinho do cantinho.
manchando também. No meinho. Se você quiser fazer com um azulzinho, você pode fazer. Se você quiser fazer com um lilazinho. Às vezes, depois que a gente faz essa sombra, a gente precisa voltar retocando alguma parte da pintura. Também é possível. Tá, a princípio, nós vamos parar por aqui. Acho que você já aprendeu como eu faço copo de leite. Você pode usar esse ensinamento para você pintar qualquer copo de leite que aparecer, mas eu vou usar esse desenho aqui numa outra aula, porque eu quero colocar aqui um vaso e quero colocar mais flores, flores de costas e botões, para você ver como que eu faço. E sem esquecer que aqui a gente deve fazer ainda aquele um meio contorno. Isso realça muito o trabalho. Olha, com pincel zero, eu gosto de fazer isso. Aqui você nunca vai puxar reto, tá? Você tem que acompanhar esse detalhe aqui, ó. Esse movimento da folha. Pra lá e pra cá. O cabinho, ele tá subindo por trás e tá preso ali. Aqui um pouquinho. Não faça um contorno pesado. Só um pouquinho. Agora nós terminamos. Eu gostei. Tenho um monte de ideias para fazer aqui em volta. Espero que você tenha gostado do meu copo de leite. Por hoje é só. Eu ainda vou apresentar uma outra versão para esse mesmo risco. Aguarde um próximo vídeo. E não se esqueçam de que o risco sempre, após a aula, fica disponível no meu Face, Sonalu Pinturas. Você pode usá-lo.